Amigos, hoje quero falar sobre algo importante. É sobre um desafio que todos nós enfrentamos, um desafio que pode nos impedir de alcançar nosso verdadeiro potencial. Estou falando sobre o pecado. Não desliguem ainda. Não se trata de julgamento, é sobre crescimento e liberdade. Vejam, o pecado nem sempre é o que pensamos que é, nem sempre é grande e óbvio. Às vezes é pequeno, é silencioso. Ele se insinua quando menos esperamos, mas a questão é esta: ele nos afeta de maneiras diferentes. O que faz você tropeçar pode não ser um problema para outra pessoa, e vice-versa. Pense no pecado como uma armadilha feita sob medida. Foi projetada apenas para você. Ela conhece suas fraquezas. É por isso que precisamos estar em guarda. Vamos recorrer à Bíblia em busca de sabedoria. A Bíblia é uma fonte inesgotável de orientação e força para todos nós. No livro de Hebreus, capítulo 12, encontramos palavras poderosas que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida. Está escrito: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não é lindo? Essas palavras nos lembram da importância de nos livrarmos de tudo que nos impede de seguir em frente. É como se Deus estivesse dizendo: eu vejo sua luta, eu entendo suas dificuldades e estou aqui para guiá-lo. Eu sei que não é fácil. A vida está cheia de tentações e obstáculos que nos afastam do caminho certo, mas estou aqui para ajudá-lo a se libertar. Deus nos oferece a força e a coragem necessárias para superar qualquer coisa. Este versículo é muito importante porque reconhece duas coisas fundamentais. Primeiro, o pecado nos enreda, ele nos prende e nos impede de avançar. Ele nos envolve como uma trepadeira, ele tenta nos impedir de alcançar nosso verdadeiro potencial. Mas segundo, e isso é crucial, temos o poder de nos livrar dele. Com determinação e fé, podemos superar qualquer coisa. Com a ajuda de Deus, podemos nos libertar de tudo o que nos impede. A oração e a fé são nossas maiores armas. A Bíblia nos garante que é possível. Ela nos dá esperança e nos lembra que nunca estamos sozinhos. E não só é possível, mas também é o que Deus quer para nós. Ele deseja que vivamos livres e plenos, seguindo seu caminho com confiança e alegria. Vamos falar sobre como o pecado age em nossas vidas. Nem sempre é óbvio, nem sempre se anuncia. Em vez disso, geralmente começa pequeno. É como uma pequena semente que, se não for tratada, pode se transformar em algo muito maior. Pense assim. Imagine que você está em uma luta de boxe. Seu oponente não sai dando golpes desordenados. Não, ele estuda você. Ele procura por aberturas. Ele espera o momento certo para atacar. É assim que o pecado opera em nossas vidas. Ele procura por nossos pontos fracos. Ele espera por momentos em que estamos vulneráveis. E a questão é esta: todos nós temos esses pontos fracos. Agora, vamos analisar isso um pouco mais. O pecado pode assumir muitas formas. Para alguns, pode ser o orgulho. Este é o pecado de pensar que somos melhores que os outros, de colocar a nós mesmos em primeiro lugar sempre. O orgulho pode destruir relacionamentos, pode nos cegar para nossas próprias falhas. Para outros, a luta pode ser com algo como o vício em jogos de azar. Este pecado se aproveita do nosso desejo por ganhos rápidos. Ele promete emoção e riqueza, mas muitas vezes leva à ruína financeira e à destruição de famílias. É uma armadilha em que é fácil cair, mas difícil de escapar. Seção 5. As táticas do inimigo para explorar nossas falhas. Amigos, precisamos falar sobre algo sério. Existe um inimigo lá fora. A Bíblia o chama de Satanás. E ele está sempre procurando maneiras de nos fazer tropeçar. Ele conhece nossas fraquezas, ele as estuda e ele as usa contra nós. Pense assim: se você estivesse planejando roubar uma casa, o que você faria? Você estudaria a casa, certo? Você procuraria por pontos fracos,
talvez uma janela que não fecha direito, ou um horário em que a casa costuma estar vazia. Satanás faz a mesma coisa conosco. Ele procura por nossos pontos fracos. Seção 6. Cultivando a autoconsciência e a vigilância. Agora, vamos falar sobre algo muito importante, a autoconsciência. Esta é a chave em nossa luta contra o pecado. Precisamos nos conhecer, precisamos entender nossos gatilhos, nossos pontos fracos. Porque quando sabemos onde somos vulneráveis, podemos estar mais bem preparados. Pense assim: se você soubesse que um ladrão tentaria invadir sua casa, o que você faria? Você se certificaria de que todas as portas estivessem trancadas, certo? Você seria extra vigilante. É assim que precisamos ser com o pecado. Precisamos saber onde somos fracos e então tomar precauções extras nessas áreas. Mas a autoconsciência não se resume a conhecer nossas fraquezas. Seção 7. Jesus, nosso guia e força supremos. Amigos, quero lembrá-los de algo incrível. Algo que pode mudar a maneira como enfrentamos nossas lutas diárias. Temos o guia supremo em nossa luta contra o pecado. Seu nome é Jesus. Ele andou nesta terra, viveu entre nós e experimentou a vida como nós a conhecemos. Ele enfrentou todas as tentações que enfrentamos. Cada desafio, cada provação, ele os conheceu de perto. E ele venceu a todas. Ele não apenas resistiu, mas triunfou sobre cada uma delas. Ele sabe pelo que estamos passando. Ele entende nossas lutas, nossas dores e nossas fraquezas. A Bíblia nos diz em Hebreus 4:15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não é incrível? Jesus entende. Ele passou por isso. Ele conhece a profundidade de nossas lutas e ele está pronto para nos ajudar. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos dar a mão. Mas Jesus não é apenas nosso exemplo. Ele é muito mais do que isso. Ele também é nossa força. Quando nos sentimos fracos, quando sentimos que não podemos resistir à tentação, Ele está lá. Ele nos dá a força que precisamos. Ele nos sustenta quando estamos prestes a cair. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio e nossa fortaleza. Com Jesus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer coisa. Seção 8. Passos práticos para resistir à tentação e crescer na fé. Agora, vamos ser práticos. Vamos explorar algumas maneiras tangíveis e eficazes de fortalecer nossa fé e resistir às tentações que encontramos diariamente. Como realmente resistimos à tentação? É uma pergunta que muitos de nós enfrentamos e a resposta pode ser mais simples do que pensamos. Como nos tornamos mais fortes em nossa fé? A força espiritual não é algo que simplesmente aparece, é algo que construímos com o tempo e com prática constante. Bem, começa com pequenos hábitos diários. Esses hábitos, embora pareçam pequenos, têm um impacto profundo em nossa vida espiritual. Trata-se de fazer escolhas todos os dias que nos aproximem de Deus e nos afastem do pecado. Cada decisão, por menor que seja, pode nos ajudar a fortalecer nossa fé. Primeiro, comece o seu dia com Deus. Isso pode ser feito de várias maneiras, mas a chave é a consistência. Reserve um tempo para orar. Leia sua Bíblia. Essas práticas nos conectam com Deus e nos dão a orientação necessária para o dia, mesmo que seja apenas por alguns minutos. A qualidade do tempo que passamos com Deus é mais importante do que a quantidade. Isso define o tom para o seu dia inteiro. Começar o dia com Deus nos dá uma base sólida para enfrentar qualquer desafio. Isso te lembra de quem você é em Cristo. Saber nossa identidade em Cristo nos dá confiança e propósito hoje. Isso te enche com a força dele antes de você enfrentar os desafios do dia. A força que recebemos de Deus é essencial para resistir às tentações. Segundo, cerque-se de influências positivas. As pessoas ao nosso redor têm um grande impacto em nossa vida espiritual. Encontre uma boa comunidade religiosa,
Uma comunidade que compartilhe seus valores e crenças pode ser uma fonte de grande apoio. Faça amigos que compartilhem seus valores. Esses amigos podem ser uma fonte de encorajamento e apoio. Essas pessoas podem te encorajar, orar por você e te responsabilizar. Ter um sistema de apoio é crucial para resistir à tentação. Lembre-se, não fomos feitos para lutar esta batalha sozinhos. Terceiro, pratique a gratidão. A gratidão nos ajuda a focar no positivo e a reconhecer as bênçãos em nossa vida. Quando nos concentramos no que somos gratos, é mais difícil sermos tentados pelo pecado. A gratidão muda a nossa perspectiva e nos ajuda a ver a bondade de Deus em todas as coisas.